do espaço afim a N num ponto P. Eu defini explicitamente, dei o ideal que define essa variedade quase projetiva no produto AN vezes P N-1, e a gente estudou algumas propriedades. Então, deixa eu começar a aula dando uma outra descrição do blow-up. Imagina que deixa eu tomar por simplicidade um ponto, vou olhar para a projeção do ponto P, que a gente já definiu. Então, isso daqui é um morfismo que não está definido em todo o espaço afim, mas que está definido em AN menos o ponto P para PN menos 1. Se eu tomar o ponto P, por exemplo, ponto com coordenadas 1, 0, 0, esse morfismo é simplesmente dado em coordenadas projetivas por x1 até xn. Então, observa que a gente já viu que para dar um morfismo para um espaço projetivo, basta eu dar uma n mais 1, uma n upla de polinômios homogêneos do mesmo grau. Né? Então, isso daqui vai definir um morfismo em AN menos o ponto P, onde todas essas coordenadas se anulam. Então, eu posso definir, eu vou olhar para gama, o gráfico desse morfismo. Isso vai estar em AN menos P vezes PN menos 1. E vocês podem verificar que o blow-up, como a gente definiu na aula passada, é simplesmente isomorfo ao fecho desse gráfico. Então, isso daqui vai ser um conjunto nesse produto de variedades quase projetivas, né, que é uma variedade quase projetiva, e a gente olha para o fecho desse conjunto dentro de AN vezes PN menos 1. Aí eu deixo como exercício vocês verificarem essa descrição alternativa. Não, na verdade, é exatamente o que a gente fez na aula passada. Ok, então quis relembrar isso também para observar o seguinte, né? Então, deixa eu fazer um desenho aqui. A gente tem, então, a N com esse ponto P. A gente tem um morfismo, bom, vou escrever a N menos P. A gente tem um morfismo para PN menos 1. E a gente definiu o blow-up. Tem aquele conjunto excepcional que eu chamei de E, que é a imagem inversa do ponto P. E aqui a gente tem um morfismo para PN menos 1. Então, isso daqui viria a primeira projeção vai nos dar exatamente o morfismo do blow-up para N. E aqui a gente... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou escrever o ponto P, eu vou usar uma notação comum, que é essa seta pontilhada, para dizer que isso não é um morfismo definido em todo um AN, mas apenas em um aberto de AN. Né? Então, isso aqui é um morfismo apenas em AN menos P. E aqui a gente tem a segunda projeção em PN menos 1, que vai dar esse morfismo e esse diagrama comum. E, além disso, eu poderia novamente olhar para a inversa. Agora a inversa, novamente, eu vou denotar de forma pontilhada.
para dizer que essa inversa ela não está definida em todo o AN, mas sim em AN menos o ponto P. E o que a gente tem é um diagrama desse que comuta. Então, para formalizar essa minha notação aqui, deixa eu definir um conceito que vai ser bastante importante, que é o conceito de aplicação racional. Então, a gente viu que um morfismo entre duas variedades projetivas era uma função contínua cujo pullback levava funções regulares em abertos de y em funções regulares na imagem inversa em x. Então, uma aplicação racional não vai ser uma função definida em todo x, mas sim em um aberto de x. Então, deixa eu dar a definição. Então, uma aplicação racional φ. Deixa eu primeiro introduzir as variedades quase projetivas. Então, sejam x e y, variedades quase projetivas. Uma aplicação racional φ de x em y, e eu vou sempre usar essa notação com a seta pontilhada para indicar que isso não é necessariamente um morfismo, mas a princípio apenas uma aplicação racional. Então, uma aplicação racional é uma classe de equivalência de pares U e φU. Aqui U vai ser um aberto não vazio de X. E φU vai ser um morfismo desse aberto em Y. E a relação de equivalência que eu vou colocar no conjunto de pares desse tipo é a seguinte: um par U, φU, vai ser equivalente a um aberto, a um par V, φV, se somente se esses dois morfismos coincidem na interseção de U com V. Então, deixa eu só fazer uma observação aqui sobre essa definição. Então, em primeiro lugar, deixa eu relembrar que como X é irredutível, né? A gente está tomando, eu comecei com variedades quase projetivas. Então, em primeiro lugar, qualquer aberto não vazio é denso. Em X. E, em segundo lugar, se eu tenho dois morfismos definidos em X ou em algum aberto de X que coincidem num aberto, então esses dois morfismos coincidem, né? Então, se eu tenho φ e ψ de X em alguma variedade quase projetiva Y, são morfismos que coincidem num aberto de X,
então eles coincidem em toda a variedade X. Então, essa observação aqui é o que garante que, de fato, isso que eu defini aqui é uma relação de equivalência. Também o conjunto U tem que ser redutível, mas a observação 1 também se desprendia, isso para que seja um morfismo. Aqui, U tem que ser redutível. todo aberto, não vazio, então deixa eu colocar aqui. U é irredutível. E o fecho é igual a X. Ok, então uma vez que você tem uma aplicação racional, você pode querer olhar para o maior aberto, né? Então isso aqui está definido em abertos de X, né? Então eu tenho um maior aberto tomando a união de todos os representantes desse tipo, eu tenho um maior aberto onde o φ é definido, né? Então o domínio de definição de φ é o maior aberto U de X tal que φ tem um representante da forma U φ. Então, essa definição é bastante conveniente. Você poderia simplesmente definir uma aplicação racional como sendo um par φU e φU, onde U é um aberto maximal, onde eu tenho um morfismo φU de U em Y. Mas a gente vai ver mais para frente que essa definição como relação de equivalência, ela acaba sendo bastante útil, né, na hora da gente trabalhar. Então, por exemplo, deixa eu só fazer uma outra observação aqui, que em geral, diferentemente de morfismos, em geral a gente não pode compor duas aplicações racionais arbitrárias. Em geral, não podemos compor aplicações racionais. Isso pelo seguinte, se eu tenho duas aplicações racionais de x para y e de y para z, a princípio pode acontecer que o fecho da imagem de x em y não intercepta o domínio de definição. Então, se eu tenho aqui φ e ψ, pode acontecer a princípio que a imagem de x não intercepta o domínio de definição de ψ, né? Então, a gente, em geral, não pode compor. Então, vou definir uma condição que permite que a gente tome composições de aplicações racionais. Então, uma aplicação racional é dita dominante deixa eu escrever φ de x para y. É dita dominante se existe um representante U φ de φ para o qual a imagem desse morfismo φU é denso em Y. E agora, com essa hipótese de que aplicações racionais sejam dominantes, a gente pode tomar a composição de aplicações racionais. Então, observação
é que se phi e psi são aplicações racionais dominantes, então a composição, eu posso tomar a composição, e isso é uma aplicação racional também dominante. Ok, então composição a gente só pode tomar em geral para aplicações racionais dominantes. E agora, com isso, deixa eu dar mais uma definição. Então, quando a gente estava falando de morfismos, a gente definiu a noção de isomorfismo como sendo um morfismo como inversa. Aqui a gente tem também um conceito análogo, que é o conceito de equivalência birracional. Então, uma aplicação racional φ de x para y é dita birracional se φ tem inversa, tem aplicação racional inversa, na verdade aqui eu preciso, para poder isso daqui fazer sentido, deixa eu tomar uma aplicação racional dominante. Φ é dita birracional se ela tem uma aplicação racional inversa, φ menos 1 de y para x. Lembrando que o que quer dizer isso? Isso aqui quer dizer que se eu compuser φ a menos 1 com φ, isso daqui vai dar a identidade em x e o mesmo para y. Então, repara, aqui a gente está usando a definição, porque a princípio, vamos olhar para esse caso aqui. Nesse caso aqui, do blow-up, o que a gente tem é exatamente essas duas aplicações racionais são inversas uma da outra. Se eu compuser π com a inversa, a gente obtém identidade. Agora, a gente obtém identidade com essa definição aqui, como relação de equivalência. Porque se eu olhar estritamente para a composição, isso não vai estar definido em todo ponto. Mas ele coincide no aberto onde está definido, onde a composição está definida, ela vai coincidir com a identidade. Então, deixa eu escrever esse exemplo aqui. Então, eu chamei uma aplicação birracional. Deixa eu dizer que nesse caso aqui, dizemos que x e y são birracionalmente equivalentes. Então, um exemplo aqui a gente já viu, um exemplo não trivial, ou seja, uma equivalência birracional que não é um isomorfismo,
Então, esse P blow up de AN a N é o que a gente chama de um morfismo birracional. Ou seja, ele é um morfismo que, com uma aplicação racional, tem uma inversa. Então, isso aqui é um morfismo birracional e, portanto, essas duas variedades são birracionalmente equivalentes. Deixa eu, então, já que a gente está nesse caso aqui, deixa eu dar a definição. Uma variedade quase projetiva é dita racional se é birracionalmente equivalente a AN ou PN para algum N. Repara que, em particular, o que está implícito aqui é que sempre quando eu tenho um aberto não vazio de uma variedade quase projetiva, a inclusão é uma aplicação birracional. Então, isso aqui é uma condição que só depende de abertos densos de X. Ok, vamos ver mais alguns exemplos. Então, deixa eu só observar antes da gente seguir que esse é um problema ainda bastante ativo em geometria algébrica. Dado uma variedade quase projetiva, determinar se ela é ou não racional. Por exemplo, deixa eu colocar o seguinte problema. Então, dada uma variedade quase projetiva X, como determinar se X é racional? Então, vamos ver um exemplo simples de racionalidade. Então, esse daqui seria o primeiro exemplo. Então, deixa eu começar com alguns exemplos. Um exemplo bastante simples por exemplo, se eu tomar o produto de PN por PM, a gente já viu que isso daqui não é, quer dizer, a gente já viu não, mas eu deixei como exercício vocês investigarem que isso daqui não é isomorfo ao espaço projetivo PN mais L, mas ele é birracional, é birracionalmente equivalente a PN mais L. Então, esse aqui é um exemplo. Agora, o exemplo que é mais interessante é o exemplo da hipersuperfície quádrica. Então, agora eu vou tomar X como sendo uma hipersuperfície em PN dada por um polinômio irredutível de grau 2. É um polinômio homogêneo. De grau 2, irredutível.
Ok. E o que eu quero, então a gente tem aqui um PN, a gente tem essa variedade, e o que eu afirmo é que essa hiperquádrica, ou hipersuperfície quádrica, X é racional. Ou seja, é birracionalmente equivalente a Pn menos 1. Então, vamos construir essa aplicação birracional entre x e Pn menos 1. Então, qual é a ideia? Para simplificar, essa aplicação birracional que eu vou definir vai ser exatamente a projeção de um ponto. Então, deixa eu fixar P, um ponto de x, e sem perda, menos de isomorfismo de Pn, mudança de coordenadas, eu posso supor que o P é o ponto com coordenadas homogêneas 1, 0, 0, 0. Então, o que significa isso? Significa que o meu polinômio f, na sua expressão, ele não pode conter o monômio x0 ao quadrado, né, que é um monômio que não se anula nesse ponto. Então, esse f, na verdade, ele pode ser escrito como x0 vezes L mais G, onde L agora é uma forma linear, as variáveis x1 até xn, e o G é uma forma quadrática em x1 até xn. Ok, então eu tenho aqui a minha variedade x, que vive em Pn. Eu tenho o ponto P e eu vou considerar a projeção do ponto P de x para Pn menos 1, que vai ser dada em coordenadas por x1 até x1. Então, eu estou olhando aqui para a projeção do ponto P. E eu afirmo que isso é uma aplicação... Bom, eu afirmo que, a não ser que a gente tenha dado um azar na nossa escolha do ponto P, essa projeção do ponto P é uma aplicação birracional de x em Pn menos 1. Então, como é que a gente construiria? Então, para ver isso, a gente tem que construir a inversa, né? Então, vamos tentar construir a inversa da projeção. Então, isso daqui vai ser uma aplicação racional de Pn menos 1 em x. Então, dado um ponto de Pn menos 1, eu tenho que associar de maneira única um ponto de x, né? Ou não todo ponto, mas pelo menos pontos em algum aberto. Então, o que acontece quando eu começo com um ponto Q aqui? Bom, primeira coisa, essa projeção ela é a restrição da projeção de Pn para Pn menos 1 da projeção do ponto P. Essa aqui é uma aplicação racional que não está definida exatamente no ponto P. Isso daqui é simplesmente a restrição dessa projeção a x. Então, qual é a imagem inversa de um ponto Q aqui? Se eu pensar nesse Pn menos 1 aqui como sendo simplesmente, então, se esse ponto P é o ponto com coordenadas 1, 0, 0, 0, eu posso pensar nesse Pn menos 1 como sendo o hiperplano com coordenadas x0 igual a 0.
né? Então, aqui eu estaria simplesmente colocando um 0 na primeira coordenada. E nesse caso aqui, quem é a imagem inversa do ponto Q? Quais são os pontos que são projetados a partir do ponto P no ponto Q? Vocês viram isso na faculdade, essa geometria analítica. Isso é uma projeção linear. Então, a imagem inversa da projeção em PN vai ser exatamente a reta, conjunto de todos os pontos na reta que liga o ponto Q ao ponto P. Certo? Então, deixa eu escrever isso. A imagem inversa do ponto Q vai ser exatamente a reta LQ. A LQ aqui vai ser a reta que liga o ponto P ao ponto Q. E aqui, como o P não está no domínio de definição, eu tenho que tirar o ponto P. Então, essa daqui é a imagem inversa de um ponto de Q, pela projeção de PN. Agora, se eu considero apenas a restrição da projeção a X, a imagem inversa do ponto Q vai ser a interseção de X com a reta LQ menos o ponto P. Bom, e como é que a gente faz para calcular isso daqui? Então, se eu te dou explicitamente o polinômio f e as coordenadas do ponto Q, você pode calcular explicitamente quem são esses pontos de interseção. Então, deixa eu dar Q vai ser um ponto com coordenadas, vamos supor, y1 até yn. Então, com essa descrição, eu tenho o ponto Q, que seria o ponto coordenada x0 igual a 0 e depois aquelas coordenadas, e o ponto P. Então, a reta LQ, que liga o ponto P ao ponto Q, vai ser o conjunto dos pontos da forma P mais T vezes Q. Para ter um escalar qualquer, né? Ou seja, deixa eu reescrever isso daqui. Então, isso aqui vai ser o conjunto do ponto com coordenadas projetivas 1, T, y1, T, yn. Termo escalar. Mas se eu quiser definir isso daqui como um fechado de PN, eu tenho que tomar a interseção de exatamente n menos uma equações hiperplanos, né? Então, isso aqui pode ser visto como zero dos hiperplanos. Aqui só fácil dizer quais são os hiperplanos. Aqui vai ser y, por exemplo, yi xj menos yj xi. Então, aqui eu tenho ij entre 1 e n.
E aqui, dependendo da escolha do ponto Q, ou seja, quais coordenadas dessas aqui não se anulam, eu posso escolher n-1 equações lineares linearmente dependentes para definir aquela reta. Então, essa daqui é a reta. E agora, o que eu quero fazer? Para poder achar a imagem inversa da projeção, então, para encontrar a imagem inversa do ponto Q, que a gente já viu, que é o conjunto, a interseção de x com LQ menos o ponto P, o que eu tenho que fazer? Eu posso, por exemplo, olhar para essa equação paramétrica do ponto, da reta, substituir essa expressão na expressão de f, né? Então, eu vou olhar para uma função f de t, que vai ser f de 1 ty1 t yn. E o que eu tenho que fazer é igualar isso a zero. Então, eu estou olhando para... Aqui f é o polinômio que define x. Essa daqui é a expressão paramétrica para a reta LQ. E eu tenho que resolver essa equação polinomial. Então, qual é o grau desse polinômio em t? Lembrando que esses y estão fixos, né? São as coordenadas do ponto Q. Então, isso daqui é um polinômio em t. E qual é o grau desse polinômio? Bom, em geral, a gente espera que seja 2, porque o f é um polinômio de grau 2. E foi aí que eu disse que a gente talvez possa ter tido um azar na escolha do ponto P. Então, vamos olhar para um caso especial. Será que esse polinômio poderia ser... Esse polinômio tem uma raiz, a gente sabe, né? Porque a gente sabe que t igual a 0 vai dar o ponto P, que está na reta e está em x. Então, a gente sabe que pelo menos uma raiz esse polinômio tem. Será que esse polinômio pode ser identicamente nulo? O que significaria dizer que esse polinômio é identicamente nulo? Geometricamente, o que quer dizer que o polinômio é identicamente nulo? Então, resolver aquela equação polinomial significa encontrar os pontos de interseção da reta com a hipersuperfície x. Então, com isso, a gente vê que esse polinômio é identicamente igual a zero se somente se a reta LQ está contida na hipersuperfície x. Isso pode acontecer, né? Por exemplo, vamos olhar para um caso especial. Que é que x é um cone com vértice P. Ou seja, em termos algébricos, isso quer dizer que o polinômio que define a hipersuperfície x é um polinômio homogêneo nas variáveis x1, xn, ou seja, x0 não aparece na expressão de f. É um polinômio homogêneo de grau 2 nessas variáveis.
Ok. Nesse caso, então, o desenho é o seguinte. Eu tenho... Em Pn-1, eu tenho uma quádrica definido por esse polinômio. E a variedade x é a união de todas as retas que passam pelo ponto P e interceptam essa quádrica. Então, a gente vê que nesse caso, se eu tomar um ponto Q aqui, a imagem inversa vai ser toda essa reta. Enquanto que para outros pontos, a imagem inversa só vai interceptar x no ponto P. Então, nesse caso aqui, se a gente tivesse dado esse azar, simplesmente a gente poderia pegar um ponto P' diferente de vértice e olhar para a projeção a partir desse ponto. Então, nesse caso, substituímos P por um outro ponto de x. Claro, nesse caso, se eu olhar para a imagem inversa do ponto P, do ponto Q, a imagem inversa ainda vai conter, vai ser toda essa reta. Mas agora, se eu projeto uma imagem de um outro ponto, então agora a projeção não é essa, né? A projeção do ponto P' agora para um ponto geral, a reta que liga P' a um ponto geral não vai estar contida na hipersuperfície. Então, isso aqui é um exercício que vocês têm que fazer. Basicamente, o que vocês têm que fazer é escrever explicitamente, né, em termos da expressão de f, esse polinômio em P. E vocês vão ver que se eu escolher para uma escolha geral, isso vai dar um polinômio de grau 2, portanto, tem duas raízes. Então podemos supor que x não é um cone com vértice P. Então, nesse caso, existe um aberto não vazio, U em Pn-1, tal que para todo ponto Q nesse aberto, quando eu olho para π, para LQ, interseção x, isso vai ser exatamente dois pontos. O ponto P, que a gente sempre sabe que sempre vai estar na reta, e um segundo ponto, PQ. Então, o que vocês têm que fazer, novamente? Substituir essa parametrização na equação de t, vocês vão aparecer um polinômio genericamente de grau 2 e vai ter alguma condição nos y's que vão garantir que isso de fato seja um polinômio de grau 2. Essa condição nos y's é exatamente o que vai estar definindo esse aberto U. Então, a gente tem, nesse aberto, a gente tem isso daqui, e podemos definir a inversa, a aplicação racional inversa simplesmente tomando um ponto, levando um ponto Q, que está nesse aberto U,
ao segundo ponto de interseção entre a reta que liga P e Q e a hipersuperfície X. Então, isso daqui tudo tem que ser verificado. Então, eu vou deixar como exercício vocês verificarem essas afirmações. Então, o primeiro passo é determinar as condições que definem um aberto U. E para essas condições, vocês vão ver facilmente que quando o polinômio tem grau 2, ele vai ser T vezes um polinômio de grau 1. Esse polinômio de grau 1 é que vai ser usado para determinar o P de Q. Então, isso daqui vai ser dado por certas funções racionais nos YIs. Ok, então a gente acabou de ver que a quádrica, a hipersuperfície quádrica irredutível é birracionalmente equivalente a Pn-1. É uma variedade racional. E repara que essa construção não vai funcionar se a minha hipersuperfície tiver grau maior. Se f, por exemplo, tiver grau 3, quando eu tentar fazer isso daqui, eu vou chegar num polinômio de grau 3. Então, com o polinômio de grau 3, eu vou ter, em geral, 3 pontos de interseção da reta com x. Um deles é o P, mas depois eu tenho 2, eu não sei qual escolher. Então, essa construção funciona apenas para superfícies quádricas. Existem outras construções que funcionam para outros tipos de variedades. Eu vou tentar, na lista de exercícios, colocar algum exercício nessa direção. Ok, então, com isso a gente trata a questão da hiperquádrica. Deixa eu dar mais um exemplo de aplicação birracional. Esse aqui é um exemplo bastante interessante também. Que é o seguinte, Vamos considerar o seguinte. A gente vai considerar uma aplicação birracional de P2 em P2. Então, isso aqui é chamada a transformação quadrática padrão. Standard Quadratic Transformation. Então, vamos escrever standard. Que de P2 para P2, que vai levar pontos com coordenadas x, y, z, no ponto com coordenadas y, z, xz, xy. Então, isso daqui é uma aplicação racional. Repara que o domínio de definição de Q vai ser P2 menos. Então, aqui eu pareço ter um problema sempre que duas dessas coordenadas se anulam. Então, nós temos 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Eu afirmo que isso é uma aplicação birracional de P2 em P2. Então, repara que Q ao quadrado é a identidade em P2. Isso simplesmente porque eu poderia, por exemplo, repara que uma outra maneira de descrever essa aplicação racional
seria eu simplesmente escrever 1 sobre x, 1 sobre y, 1 sobre z. Então, isso aqui é uma notação também padrão. É simplesmente, se eu multiplicar todas as coordenadas por x, y, z, eu chego nessa expressão aqui. Então, que é o quadrado, é a identidade em P2. Então, deixa eu aproveitar que eu dei esse exemplo. Na verdade, esse exemplo é super interessante. É muito interessante, por exemplo, você ver quais são as fibras, qual é a imagem, primeiro, qual é a imagem dessa transformação quadrática? Quais são os pontos que estão na imagem de algum ponto do domínio de definição? E quais são as fibras sobre esses pontos, né? Então, talvez eu coloque também na lista de exercícios uma série de exercícios para vocês descreverem geometricamente essa transformação. Mas o que eu queria aproveitar para definir, então, é o seguinte. Repara que quando você fixa uma variedade quase projetiva, você pode olhar para as transformações birracionais dessa variedade e isso forma um grupo, tá certo? Porque a gente pode compor sempre aplicações racionais dominantes. Então, eu posso olhar para P2. Então, isso aqui é o grupo das equivalências birracionais de P2. Esse aqui é o chamado grupo de Cremona. Do plano. Então, Cremona era um matemático italiano que introduziu esse grupo ainda no século XIX e o estudo desse grupo se tornou um tema clássico em geometria algébrica, né? Então, por exemplo, deixa eu só enunciar um teorema que a gente não vai ver nesse curso, apesar da demonstração não ser difícil. Então, isso aqui eu acho que é Neder e Castelnuovo. Que deram uma descrição dos geradores desse grupo. Então, o teorema deles diz que o grupo de Cremona do plano ele pode ser gerado por essa transformação quadrática standard e os automorfismos lineares de P2. Então, PGL2 sobre o corpo K. Então, isso daqui é simplesmente eu olhar para as transformações lineares invertíveis de C3, tomar o quociente pela ação de K estrela. Isso aqui está, se olhar para as matrizes 3×3, isso aqui é multiplicação por uma constante. Isso vai definir um automorfismo de P2. Na verdade, pode-se mostrar que esses são todos os automorfismos de P2. Então, os automorfismos de P2 e essa transformação quadrática standard vão gerar todo o grupo de Cremona. Mas esse grupo é bastante estudado ainda hoje em dia, né? Então, por exemplo, você quer saber quais são todos os subgrupos finitos de tal ordem do grupo de Cremona. Então, isso é um tópico de pesquisa bastante ativo ainda hoje. Ok, então acho que isso por enquanto é tudo que eu quero falar de aplicações birracionais. Mas vamos voltar. Eu queria relembrar a relação entre morfismos e funções regulares. Então, deixa eu relembrar primeiro o que é uma função regular numa variedade. Então, isso a gente já viu, uma função regular numa variedade quase projetiva.
x. Bom, vai ser uma função contínua. Vai ser uma função f de x em k, que localmente, numa vizinhança de cada ponto, é dada como quociente de dois polinômios homogêneos de mesmo grau. Né? Aqui eu estou vendo k em Pn, que localmente, ou seja, numa vizinhança de cada ponto, é dada pelo quociente de dois polinômios homogêneos de mesmo grau. E a gente viu também que se eu tenho f, um morfismo de x para y, f induz o pullback, que é um homomorfismo de K-álgebras, do anel da álgebra das funções regulares em y para a álgebra das funções regulares em x. Isso simplesmente toma, talvez aqui eu devesse chamar de φ, que leva uma função regular f em pullback de f, que é f composta com φ. Então, isso daqui a gente já viu nas últimas semanas. E repara que nessa nova situação que a gente tem uma aplicação racional, a gente não tem mais esse pullback induzido. Se eu tenho aqui apenas uma aplicação racional, ela não está definida em todos os pontos de x, então quando eu calcular essa composição aqui, ela pode não estar definida em todos os pontos de x. Então, assim como a gente aumentou, como a gente considerou aplicações racionais como sendo generalizações de morfismos, a gente vai ter que também considerar funções mais gerais do que funções regulares. Então, são funções que não estão definidas em toda a variedade x, mas apenas em um aberto. Então, deixa eu definir isso, é a noção de função racional. Ou seja, x uma variedade quase projetiva então, novamente, uma função racional em x novamente vai ser uma classe de equivalência de funções regulares em abertos de x. É uma classe de equivalência de pares U, FU, onde U é um aberto não vazio e FU é uma função regular em U. E a gente diz que dois pares desse tipo, U, FU e V, FV, são equivalentes se e somente se essas duas funções regulares coincidem na interseção. Novamente, a gente sabe que duas funções regulares que coincidem em um aberto coincidem em toda a variedade. Então, essa relação de equivalência, de fato, está bem definida. E observa que agora as funções racionais
em X formam um corpo. Que a gente chama de corpo das funções de X. Que a gente denota por Kx. Novamente, a gente tem a noção do domínio de definição de X, que é o maior aberto, onde a gente tem uma representação desse tipo. Ok, então essa é a noção de funções racionais. Funções racionais formam um corpo. Deixa eu fazer então algumas observações simples. Então, primeira coisa, o que significa isso? O que a gente tem no caso, por exemplo, no caso afim? Então, se X contido em AM é uma variedade afim, então o que a gente já viu? A gente já viu que as funções regulares em X são, essa K-álgebra é isomorfa ao anel de coordenadas de X, que lembra, a gente definiu como sendo o quociente do anel de polinômios em N variáveis pelo ideal de X. Então, como X é uma variedade, ou seja, irredutível, a gente sabe que esse ideal é um ideal primo e, portanto, esse quociente é um domínio. E nesse caso é fácil verificar que o corpo das funções racionais de X nada mais é do que o corpo quociente de A de X. Então, repara, dado nesse aberto afim, uma função regular num aberto dessa variedade afim pode ser vista como um quociente de dois polinômios em N variáveis. E isso é exatamente o que vai dar para a gente esse isomorfismo aqui, né? Ou seja, em outras palavras, a gente pode pensar no anel, no corpo de funções de X como sendo o corpo dos quocientes da forma f sobre g, onde f e g são polinômios em N variáveis. G não pode se anular identicamente, né? Então G não pertence ao ideal de X. E eu tomo aqui o quociente pela relação de equivalência que identifica dois quocientes da forma FG e F'G', se somente se o produto FG menos Fg' menos F'G está em I de X. Então, isso é uma descrição alternativa para o corpo de funções de uma variedade afim.
parte de X como conjunto de funções, exatamente o ponto para esse domínio aí. Então, no caso, afim coincide com a definição anterior. Quer dizer, estou dando uma definição mais geral, mas quando você se restringe ao caso afim, você recupera a definição anterior. Ok, então essa é uma primeira observação. Uma outra observação que a gente tira, na verdade, direto da definição é a seguinte: se eu tenho um aberto não vazio dessa minha variedade quase projetiva, então o corpo de funções de U é naturalmente isomorfo ao corpo de funções de X. É pela definição como classe de equivalência de pares desse tipo. Basta interceptar um aberto qualquer que apareça aqui com aquele aberto U. Em geral, o que a gente tem é o seguinte, né? Em geral, se a gente tem U contido em X, o que a gente tem é aberto, não vazio. A gente tem as funções regulares, o anel das funções regulares de X, isso vai estar contido no anel das funções regulares de U, que está contido no corpo comum, no corpo de funções de X ou de U. E agora a gente vai fazer uma construção de pullback, não para morfismos, mas para aplicações racionais dominantes, que vai levar não funções regulares em funções regulares, mas sim funções racionais em funções racionais. Então vamos tomar agora X e Y, variedades quase projetivas. E φ de X para Y, uma aplicação racional dominante. Então, para essa construção funcionar, a gente precisa que a aplicação seja dominante, pelo mesmo motivo que a gente não podia compor aplicações racionais arbitrárias. Então, a gente começa com uma aplicação racional dominante e vamos pegar uma função racional em Y. Então, o pullback dessa função racional, que por definição é a composição de f com φ, aonde essas coisas estão bem definidas, nos domínios de definição, é uma função racional em X. Então, verifique isso aqui. Novamente, vai ser uma manipulação simbólica para verificar. Então, o que a gente tem é, novamente, um homomorfismo de corpos. Necessariamente injetor, porque todo homomorfismo de corpos é injetor. Então, monomorfismo de corpos, φ estrela de K. Na verdade, não só um monomorfismo de corpos, mas preserva a estrutura de K álgebra, então seriam monomorfismos de
K extensões de corpos de KY para KX. Isso é sempre injetor, porque homomorfismos de corpos são sempre injetores. Além disso, se a gente tem aplicações racionais dominantes de x para y e de y para z, então a gente já viu que a composta é uma aplicação racional dominante e é fácil ver que essa construção ela vai preservar composições, ou seja, se eu tomar o pullback de psi induzido por psi composto com φ, isso daqui vai ser a mesma coisa que o φ pullback composto com psi pullback. Então, isso aqui que vai do corpo de funções de z para o corpo de funções de x. Então, que conclusão a gente tira daí? A gente tira a conclusão de que se eu tenho duas variedades birracionalmente equivalentes, então, o corpo de funções de x é isomorfo sobre K ao corpo de funções de y. Então, para determinar se duas variedades são birracionalmente equivalentes, uma condição necessária é que os corpos de funções sejam isomorfos como K-álgebras sobre K. E, na verdade, o que a gente... vou deixar como exercício vocês fazerem, é provar que vale a recíproca. Exatamente como no caso de morfismos entre variedades afins, onde a gente tinha uma tradução entre morfismos de variedades afins e morfismos de K-álgebras entre os anéis de coordenadas. No caso de variedades a menos de equivalência birracional, o que a gente tem é... duas variedades são birracionalmente equivalentes se somente se os seus corpos de funções são isomorfos. Então, deixa eu anunciar um teorema ainda um pouco mais geral. Reciprocamente. A gente tem o seguinte teorema. Vejam x e y. Variedades quase projetivas. Então, as seguintes condições são equivalentes. X e y são birracionalmente equivalentes. Dois, algo que na verdade vocês podem tirar de um facilmente é que x e y têm abertos não vazios que são isomorfos. Então existem abertos não vazios U de x e V de y
tal que U é isomorfo a V, e 3, os corpos de funções de x e y são isomorfos sobre K. Então, a prova eu vou deixar como exercício. Só alguns comentários. Bom, essa direção aqui é óbvia. Essa daqui também não vai ser difícil usando, brincando um pouco com os domínios de definição. Isso daqui foi exatamente essa conclusão que a gente tirou aqui. E para mostrar essa última implicação, vocês vão ter que mostrar a seguinte proposição. Proposição sejam x e y variedades quase projetivas e chamar de gama de K de y para K de x, um homomorfismo de K álgebras, uma inclusão de corpos sobre K. Então, existe uma única aplicação racional dominante φ de x para y tal que gama é induzido por φ. E a demonstração é muito parecida com aquela que a gente fez para construir morfismos de variedades afins a partir de homomorfismo de K álgebras entre os anéis de coordenadas. Então, é importante vocês fazerem esse exercício, né, que isso também vai conectar com coisas que a gente já fez, e eu quero que vocês vejam como fazer isso. Se vocês não conseguirem, vocês podem discutir. Porque aí, na semana que vem, a gente começa a falar de anéis locais de pontos em variedades quase projetivas. Alguma pergunta? Então, lembrando que vocês devem entregar a lista de exercícios na semana que vem. E aí, para a semana que vem, eu vou preparar uma segunda lista com esse material que a gente fez nessas semanas.